Conteúdo, pode pôr para gravar. Que bom, gratidão a cada um que está aqui, muito bom estarmos juntos. E nós vamos falar hoje sobre as emoções e o uso problemático das tecnologias para as crianças. São dois temas, talvez dos mais falados, né, no universo infantil e familiar nos últimos anos, principalmente depois do que aconteceu no mundo, né? A questão da pandemia, todo mundo teve que ir para dentro de casa. Então, esses dois assuntos se tornaram até mais falados por causa disso, né? E, de certa forma, eles estão relacionados, porque é um desafio para as famílias, né? E porque é necessário a gente falar sobre isso. É necessário a gente conversar, a gente entender, a gente ter embasamento diante disso, né? Já que é necessário a gente saber um pouco sobre esses temas, e é esse o propósito, esse é o objetivo de nós estarmos juntos aqui e proporcionarmos esse webinar para vocês, tá? E assim, esses assuntos eles estão muito em alta porque crianças e adolescentes estão adoecendo, e um dos principais motivos é o uso excessivo, exagerado das tecnologias. Então, crianças e adolescentes estão ficando doentes, tanto emocionalmente quanto cognitivamente, né? E hoje eu nem vou entrar tanto nessa questão dos aspectos cognitivos, porque é um tema longo e é um tema mais técnico, né? Mas só para citar algo aqui dentro dessa questão cognitiva, adoecer cognitivamente por causa do uso exagerado, do uso excessivo das tecnologias, significa perda da capacidade de pensar, de analisar, de raciocinar. Isso significa adoecer cognitivamente, né? Por quê? Porque as crianças, os adolescentes, estão com o cérebro em formação, né? Então, quando existe esse uso excessivo de tecnologias, compromete a formação do cérebro da pessoa, tá? Então, esses assuntos, né, emoções e o uso problemático das tecnologias são assuntos que têm potencial para interferir na vida dos nossos filhos, tanto no presente quanto para o futuro, seja positivamente ou negativamente, né? Então, são assuntos que têm potencial para colaborar com um ambiente familiar melhor ou pior. Faz sentido isso, gente? Dá um positivo se faz sentido, se não faz. Deixa eu ver aí se vocês estão ok. Então, olha só. Uma coisa que é importante, já trazer aqui logo no início, e eu acredito que é por isso que vocês estão aqui. E parabéns. Parabéns porque vocês, num sábado, né, dedicaram tempo para se aperfeiçoarem. A cura, a solução para isso está em nós adultos. Então, isso pode ser, depende de você, receber essa notícia como ruim ou como boa, né? Mas essa é a real. A cura, a solução está em nós adultos, pais, cuidadores, encarregados de educação, educadores, porque nós somos os responsáveis pelas nossas crianças. Elas dependem de nós, elas precisam de nós e elas estão debaixo da nossa autoridade, tá? E quando eu falo autoridade, não é no sentido negativo de autoritarismo, mas nós somos os responsáveis pelas crianças que ainda não têm toda a autonomia e nem a capacidade para ter toda a autonomia que um adulto tem, ok? Só que, como eu disse agora, quando eu falo que a solução, a cura está em nós, isso pode ser uma notícia maravilhosa, se você tiver disposição, e eu acredito que vocês que estão aqui têm essa disposição, mas para quem não tem, pode ser uma notícia ruim,
né? Porque hoje uma coisa que acontece, infelizmente, bastante é a terceirização da educação, né? Então, a terceirização para telas, para ecrãs, como se fala aqui em Portugal, né? Para as tecnologias, a terceirização para escolas. Tem gente aqui que é da área de educação, que trabalha em escola e sabe também do que eu estou falando. Então, para quem não tem disposição, para quem não tem, né, essa abertura de mente para aprender, para se aprimorar, pode ser uma má notícia eu falar que a cura, que a solução está em nós, mas essa é a real. Porque o que tem acontecido muito nos dias de hoje? E na maioria das vezes, eu acho que talvez 100%, uma mãe, um pai, não é por maldade. Mas o que a gente ouve muito? Algumas frases perigosas do tipo assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para brincar, para dar atenção para o meu filho. Ou, já fiz de tudo. Não, eu já fiz de tudo. Eu não sei mais o que fazer. Ele não quer, então. Ele não quer. E aí, o que eu posso fazer? Você pode fazer tudo. Se você é mãe, se você é pai, se você é o adulto, você pode fazer tudo, né? Então, não, hoje em dia é assim mesmo, sabe? E tantas outras frases, né? Falas que se propagam por aí e que são verdadeiras armadilhas, tá? Que acaba se tornando uma muleta, como a gente brinca no Brasil, né? Transformar uma desculpa em muleta para se apoiar. Não sei nem se aqui em Portugal se fala muleta, né? Ou bengala, sei lá, mas são armadilhas, tá? E qual que é o resultado disso? Nunca existiu tantas crianças com depressão, com ansiedade, com agressividade, com dificuldade de controlar os seus impulsos, com atitudes de violência, crianças com níveis tão baixos de empatia, de foco, de respeito pelos professores, respeito, né, pelos mais velhos, de lidar com leis, com regras, com hierarquias, com princípios, né? Será que eu estou falando grego ou faz sentido o que eu estou falando? Você observa isso aí ao seu redor. Espero que seja ao seu redor e não dentro da sua casa. Mas se for, ok, estamos aqui para colaborar, para contribuir, para que esse cenário possa ser revertido. Tá? Então, assim, eu quero trazer 2 pontos importantes nessa introdução que eu estou fazendo. Primeiro, quando a gente fala de N situações, eu citei aqui algumas, né, de tantas crianças hoje em dia como nunca antes, com depressão, ansiedade, agressividade, etc. Nós não podemos responsabilizar só a tecnologia, tá? Porque se a gente for analisar, a tecnologia ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Ok? Então, a gente dá carro para uma criança? Não. É até proibido por lei, né? Então, por quê? Porque não tem ainda a capacidade para lidar com uma ferramenta tão grande, tão perigosa. Então, como eu estou dando aqui o exemplo de um carro, que é uma ferramenta, a internet, as tecnologias são uma ferramenta, tá? E aí, antes da tecnologia, tem muitos pais que culpam as tecnologias, mas antes está a dinâmica familiar. E aqui é o ponto, né? Então, a dinâmica familiar, ela pode promover comportamentos adequados ou inadequados, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. E o segundo, que é o seguinte, nós temos que ser realistas, né? Porque, assim, as tecnologias, elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente está aqui agora vivendo essa experiência
por causa da tecnologia, né? Que bom que existe o Zoom, que bom que existe a internet, que bom que existem N ferramentas de tecnologia como existem hoje. E elas estão inseridas no nosso dia a dia, né? No trabalho. Então, hoje é sábado, eu e a Amanda estamos aqui na nossa casa exercendo esse trabalho, né? Então, as tecnologias estão inseridas no nosso trabalho, né? A gente trabalha com computador, a gente trabalha com telemóvel, né? Que para quem está no Brasil, telemóvel é celular, tablet. E nós nos relacionamos através das tecnologias, né? Quem que não está em algum grupo de WhatsApp? Quem que não fala aí com a família, né? Ainda mais nós aqui, estamos em Portugal, somos brasileiros. Como é que a gente fala com os nossos familiares? Através das tecnologias, né? Imagine se a gente precisasse mandar carta como era há poucas décadas atrás e daqui dias a família receber carta. Hoje em dia nem passa isso pela nossa cabeça. Às vezes a gente olha algumas coisas, nossa, como que se vivia dessa forma antes? Então, a tecnologia ela está inserida no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ser realista com isso. Agora, a palavra, ela é equilíbrio. Essa é a palavra-chave. Equilíbrio, tá? E aí, eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Daqui a pouco eu vou entrar em algumas informações mais técnicas. E primeira coisa, assim, essa reflexão é o seguinte: o caminho fácil versus o caminho difícil. Porque assim, entre aspas, ou talvez não seja nem entre aspas, né, é mais fácil dar um telemóvel, um tablet, na mão da criança. Né? Aí a criança fica quieta rapidinho. Rapidinho, botou telemóvel, tablet na mão da criança, parece mágica. A criança, então é mais fácil. Né? E aí, quando faz isso, ainda parece até que nós somos legais, que nós somos, né? Aqui em Portugal é fish, nós somos fishes, né? Porque fez o que era, o que a criança de repente queria. E esse é o caminho mais fácil. Agora, se é o melhor, eu acredito que vocês concordam comigo que não. Né? Por isso que vocês estão aqui. E é mais difícil nós não seguirmos por esse caminho. É mais difícil, na verdade, vou usar outra palavra, é mais desafiador nós irmos pelo caminho da atenção, da criatividade, né? E assim, não é só mais difícil nesse sentido, mas é mais desafiador também no sentido de que, quando a gente opta por um caminho de menos tecnologia, um caminho que é o diferente do que hoje é a maioria, às vezes a gente tem ali um confronto da própria criança, porque a criança pede, né? Quer jogar, quer interagir. Às vezes ela vê os amiguinhos e é normal. Ah, não, mas o amiguinho, a amiguinha joga tantas vezes, joga todo dia, joga tantas horas e tal. Né? E a gente sabe disso porque é o que a gente ouve aqui em casa. Né? Às vezes a gente tem essas conversas. E aí é o caminho, entre aspas, mais desafiador. Mas é uma escolha. Como tudo na vida. Uma escolha que vai gerar frutos diferentes. Alguns frutos imediatos e alguns frutos lá na frente. Ok? Amanda Martinelli, algum comentário? Quer acrescentar algo antes de eu continuar e ir para a parte mais técnica? Pois é, gente. Quem tem essa condição de criar esses ambientes somos nós. A gente não pode se deixar como vencidos pela tecnologia ou
por um não da criança uma vez, duas vezes, nessa resistência, né, com o não uso das telas. Hoje, infelizmente, o mais comum é o uso das telas na hora que acorda, na hora do almoço, à tarde, na hora do jantar, no final de semana. E aí se tira um telemóvel do miúdo, da miúda, simplesmente parece que fica, né, num nervosismo, numa coisa toda, claro, tá ali numa hiperestimulação, de repente tira aquilo, volta para a realidade, e aí dá toda essa sobrecarga. Mas, enfim, só um pensamento extra aqui para vocês. Interessante. Eu estou lendo aqui agora os comentários no chat, né? Alexandra Coelho. Muito mal é a reação extremamente agressiva das crianças quando lhes vamos tentar tirar o tablet ou o telemóvel. As reações são assustadoras. Sim. Porém, isso não vai durar sempre, Alexandra. É o que a Amanda acabou de falar, né? Então, de repente, no início ali vai ter essas reações assustadoras, mas se houver uma perseverança, uma dedicação, e claro, como o que a Amanda falou também, de proporcionar um ambiente, isso vai mudando, pode ter certeza. E um ponto que eu e o Lucas a gente gosta de trazer para os pais é que, assim, gente, é uma substituição. Então, se a criança hoje ocupa o tempo dela com o telemóvel, normalmente os pais querem tirar o telemóvel. Ok, parabéns. E no lugar disso, como que a gente está preenchendo, né? Preenchendo com atividades, com jogos, com brincadeiras, com leitura, com passeios. Porque não adianta só tirar. Qual que é a nossa preocupação? Quero tirar o meu filho, minha filha da frente das telas. Parabéns, realmente. Todos nós aqui sabemos o quanto esse uso problemático das telas é problemático, né? Mas, e aí? O que a gente vai, então, trazer para preencher esse vácuo, esse espaço que vai ficar? Essa responsabilidade, ela é nossa. A criança, ela tem a criatividade. Esses dias eu atendi uma mãe, eu falei, os nossos filhos não precisam nem de brinquedo. Se eles chegam no ambiente, eles transformam o guardanapo no personagem, a colher no outro personagem, eles vão criando ali a brincadeira, né? Mas nós precisamos falar, peraí, qual que é a minha parte ativa, intencional, para preencher esse espaço? Como que eu vou substituir? Como que eu vou, né, ser interessante? Como que eu vou trazer alguma coisa? E, gente, a gente viu mais ou menos a faixa etária aqui dos filhos, ou quem trabalha com crianças e tudo. É melhor a gente, entre aspas, comprar essa briga agora, que são mais miúdos, do que esperar o que vai acontecer ali na frente. É melhor ter esses embates, essas conversas que dá para ser de uma forma mais pacífica agora, mas estabelecer elo, estabelecer, sabe, vínculo com os nossos filhos agora, porque senão depois, ó, escorrega e aí. Então, essa tem sido a nossa missão de poder trazer esse apoio às famílias com a gestão emocional, entrando pelas crianças. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Mas criar e ocupar esse espaço que a gente está querendo abrir, tirando as telas. Mas como é que fica? Interessante. Bom, Lucas, qual que é o tempo ideal para o uso das tecnologias para a criança? Qual que é o certo? Olha, existem linhas mais rígidas e linhas menos rígidas. Tá? Então, por exemplo, Michel Dermouget, que é diretor do Instituto de Saúde Mental na França,
e autor de um livro muito interessante que chama A Fábrica de Cretinos Digitais. É um nome forte, mas é um livro que vale a pena. Ele diz que do 0 aos 6 anos é recomendado 0 telas. 0. Do 0 aos 6. Dos 6 aos 12 anos, de 30 minutos a, no máximo, 1 hora. Tá? Então, estou dando uma referência aqui do diretor do Instituto de Saúde Mental na França. Ok. Aí, a OMS, Organização Mundial de Saúde, e a Academia de Pediatria norte-americana dizem o seguinte, já não é uma linha tão rígida. Do 0 aos 2 anos de idade, 0 telas, 0 ecrãs. E após os 2 anos, até o máximo de 2 horas de uso. Eu também acho, mas, né? Então, por isso que eu estou trazendo aqui 2 referências para vocês, né? A linha mais rígida, e aqui uma referência muito importante, que é o Michel Desmouget, ou, sei lá, é francês, Desmouret, não sei muito bem a pronúncia, né? De repente a Elisa me ajuda, que a Elisa mora na Suíça. E, então, essa é uma linha mais rígida, né? E a OMS, a Academia de Pediatria norte-americana, que dá essa outra referência, que é até os 2 anos de idade, 0, e após os 2 anos de idade, 2 horas, que eu acho também, eu sou muito mais a linha, né, mais rígida, tá? Só que assim, gente, o que eu e a Amanda, a gente se propôs a trazer aqui para um bate-papo, né, não só uma coisa engessada, mas a gente ir para um lado, que é um termo que a gente conheceu há meses atrás, que é o bem-estar digital. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, tá? O bem-estar digital. Que bem-estar digital? O uso consciente, o uso acompanhado, o uso monitorado das tecnologias. Porque se a gente ir para um lado muito do radicalismo, né? Então, assim, uso consciente de telas não é só vigiar, controlar e punir. Não. É o uso consciente de telas, o bem-estar digital, que quem pode proporcionar somos nós, adultos, pais, educadores. É o quê? É sobre cuidar, tem a ver com amar, com orientar. Ok? Então, não é só o tempo cronológico das telas, dos ecrãs, das tecnologias, mas principalmente qual a maneira de uso. A maneira de uso, a forma como se usa. E a criança ser orientada, acompanhada pelo adulto. Agora, o que a gente pode ter, né? Eu escrevi uma frase aqui que acho que é o que eu e a Amanda a gente busca seguir. O menor tempo possível nas horas menos importantes possíveis. Vou repetir. Lucas, quanto de tela é ideal? Já dei as referências aqui de estudiosos da OMS e tal. Então, não tem uma coisa assim que seja, né? E é o que eu falei agora há pouco. Temos que ser realistas. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua dinâmica. Então, o que aplicar? O menor tempo possível de tecnologias para as crianças nas horas menos importantes possíveis. Como assim, as horas menos importantes possíveis? Por exemplo, o momento que a família está na mesa, num almoço, num jantar. Essa é uma hora muito importante. Essa é uma hora que não tem que ter tecnologia, não tem que ter telemóvel na mesa, tablet, de preferência até nem televisão ligada. Né? Que a gente fala de tablet, de telemóvel, mas também a TV. Então, não, ninguém usa tablet, mas é todo mundo almoçando, é todo mundo jantando com a TV ligada, assistindo a TV, assistindo o jornal. Não faz tanta diferença. Né? Então,
essa é uma hora importante, é uma hora do convívio familiar. Então, já essa hora, não. Ok? Então, anote aí essa frase, se você está anotando, o menor tempo possível nas horas menos importantes possíveis. Ok? Bom, eu quero trazer aqui alguns pontos para a gente conversar e transmitir um pouco da nossa vivência, tá? Acho que vocês que são pais, mães, avós, tios, né? Alguns que são aqui da área da educação, que não têm filhos, a gente sabe que lidar com o ser humano e lidar com o ser humano criança, a gente tem que ter muita sensibilidade, né? Que não dá para ser tudo a ferro e fogo, como a gente fala no Brasil. Então, a gente quer trazer aqui também um pouco do que é a nossa vivência, da nossa experiência, mais aquilo que são os estudos da inteligência emocional, que a gente tem anos dentro dessa área. Então, primeira coisa, vamos falar sobre a dificuldade de falar sobre as emoções. Agora vamos trazer um pouquinho para as emoções. A gente já falou bastante aqui das tecnologias, né? Nós, Amanda falou agora há pouco, tem muitos aqui que nos conhecem, nós temos um programa com as crianças de educação emocional. Então, a gente está todo dia com crianças ensinando sobre gestão das emoções, sobre inteligência emocional, sobre o autoconhecimento, né? E aí, tem gente que fala assim, nossa, mas criança consegue aprender isso? Criança consegue entender esses temas? Né? Eu aprendi isso depois de adulto, e como é que a criança aprende? Então, assim, se para nós já é um desafio falar das nossas emoções, conhecer as nossas emoções, exercer, praticar, aprender a gestão emocional, pode até parecer mais difícil ainda para as crianças, já que as crianças estão se desenvolvendo até no aspecto cognitivo. Porém, vou te trazer aqui uma notícia da nossa vivência. Curiosamente, para as crianças é mais simples. Pode acreditar, né? Por quê? Lucas, mas como assim? Porque o cérebro das crianças tem muito menos informações de tantas coisas, de tanto trauma da vida, tanta coisa da vida. Então, é muito menos confusa, muito menos feridas emocionais. E isso foi uma surpresa muito boa para nós, né? Quando a gente começou a trabalhar a inteligência emocional, a gestão emocional com crianças, como que isso foi incrível, de ver como que as crianças absorvem esses assuntos, esse conhecimento, né? Então, a gente trabalha com adultos, com famílias há bastante tempo, eu e a Amanda, há muitos anos, né? E quando nós começamos esse trabalho com crianças, a gente pensou, uau, né? Conversamos entre nós, como é que a gente vai ensinar isso para a criançada? Como é que a gente vai falar de autoconhecimento, de autoestima, de autorresponsabilidade, de equilíbrio e tantos temas que a gente traz, adaptabilidade, enfim, para as crianças, né? E aí a gente teve essa grata surpresa porque eles percebem, sim, eles compreendem, sim. É claro que a gente precisa transmitir de forma lúdica, né, na linguagem deles e usando os recursos multissensoriais. Então a gente traz para as crianças, né, não só numa aula que a gente faz com as crianças, não é só nós ali a falar o tempo todo, né? A gente desenvolve um material para a criança escrever, para a criança pintar, para a criança desenhar. Às vezes a gente faz dinâmica. Então, trazer esses conteúdos de forma lúdica e os estímulos multissensoriais, tá? E, sinceramente, esse assunto, né, do autoconhecimento, da gestão emocional, ele não é um assunto que deve ser tratado só com adultos, né? Não deveria ser, ainda é muito mais para adultos. O que a gente vê, né, agora que a gente está dentro desse universo, nas escolas, é que às vezes existe coisas muito pontuais
feito nas escolas. Às vezes é uma palestra, uma atividade uma vez no semestre, uma vez no ano, ou uma vez sei lá quando, né? E isso é uma coisa que, se a gente conseguir fazer, trabalhar, ensinar para as nossas crianças desde agora, quanta coisa que eles vão evitar na vida que talvez a gente teve que passar. Talvez a gente passou, porque a gente não tinha esse tipo de conhecimento, de conteúdo, de informação, né? Então, a Amanda sempre fala uma frase que é muito interessante. Emoções é um assunto universal, é um assunto sem faixa etária, é um assunto atemporal. E faz todo sentido, né? Por quê? Porque somos todos seres humanos. E o quanto antes aprendermos isso, melhor. Eu sempre falo com os pais dos nossos alunos, queria eu ter aprendido essas coisas na minha infância. Eu vim aprender mais profundamente sobre gestão emocional, sobre cognitivo racional versus emocional, os dois hemisférios do cérebro e tanta coisa que a gente aprende, né, do desenvolvimento humano, da neurociência e tal. Eu vim aprender isso depois dos 30 anos de idade. E a gente pode proporcionar isso para as crianças e isso é maravilhoso. Tá? Então, esse tipo de assunto é para criança, sim. Segunda coisa, existem, né? Eu citei aqui alguma coisa, né? Porque senão eu ficaria aqui horas só citando estudos científicos e tal. Mas existem diversos, inúmeros estudos que comprovam os riscos, prejuízos do uso exagerado, do uso excessivo de tecnologias para as crianças e adolescentes. No aspecto cerebral, né, que é a questão que eu falei agora há pouco, do desenvolvimento cognitivo que é comprometido, e também no aspecto emocional. Então, assim, independente, se a gente for falar de qualquer coisa na vida, todo desequilíbrio tende a gerar uma disfunção. Qualquer desequilíbrio tende a gerar uma disfunção, né? E a disfunção pode ser o quê? Uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, uma dificuldade e bloqueio para a criança se socializar, né? Porque o que a gente vê muito hoje, um dos maiores desafios hoje, e que também tem a ver com o exagero das tecnologias, é a socialização das crianças. Tem criança que tem dificuldade de socializar, coisa que, né, sempre é tão lindo ver criança, como a criança rápido faz amizade, não é? Você já falou isso? Nossa, a criança é tão bom ficar amigo tão rápido, de repente estão brincando. Isso é o natural. Só que quando uma criança está no uso excessivo das tecnologias, perde-se isso. A criança já não tem essa facilidade de fazer amizade, como é tão lindo a gente ver no universo infantil, né? E aí, a criança, então, ela está sendo estimulada artificialmente de estímulos que são artificiais, que provocam uma satisfação. Aí a criança praticamente ela não tem frustração, porque se a gente for entrar, né, de maneira mais profunda aqui da dinâmica cerebral, por que as telas causam dependência, tem muito a ver com isso, né? Os jogos, aquilo que é feito, a velocidade, o excesso de dopamina e tal, e aquilo traz satisfação. Só que o mundo real não é assim. Hiperestimulação, só que o mundo real a gente sabe que não é assim, né? No mundo real, não vai ser o tempo todo a criança sendo estimulada, não vai ser o tempo todo a criança tendo vitórias, como tem no jogo. Ah, venci, conquistei, tantas moedas, tanto isso, tanto aquilo. E aí isso faz o quê? Faz a autoestima da criança ficar mais baixa ainda. A autoconfiança da criança ficar mais baixa ainda. E aí a criança tem uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, vai ser mais difícil ainda dela se socializar, se relacionar. Ou seja, se torna um ciclo vicioso,
que é perigosíssimo numa fase da vida que a criança precisa se socializar, que a criança precisa passar por eventos de frustração, de ter que negociar com outras crianças, de ter que saber, muitas vezes, lidar com isso, às vezes tem que ceder, às vezes tem que se impor. Ok? Faz sentido isso? Amanda, quer falar alguma coisa? Boa. Alguém quer falar alguma coisa? Quer escrever aqui no chat? Boa, quer comentar? Tiago, achei interessante aqui. É uma dura realidade, né? É uma dura realidade. A Catarina também. Então, né, o Tiago colocou aqui, né? Que ele tem crianças do terceiro ano que falam entre elas de combinar para jogar a noite toda. Gente, a gente está em escola também. Além das turmas online, a gente também dá aula em escolas todos os dias. Todos os dias a gente está com as crianças. A gente sabe desses temas, das trends, mas ou a gente fica assistindo, ou a gente começa a conversar sobre outros temas com as crianças. Eu achei bem interessante isso que você falou, né? Gestão emocional é coisa de criança também. Eu até anotei aqui. É coisa de criança também, porque se a gente não trazer esse ingrediente, se a gente não trazer a consciência, eles já estão navegando pelas ondas do TikTok, pelas ondas de tantas coisas. Essa semana, uma cliente minha, ela tem uma filha de 14 anos e ela me mandou um áudio de 10 minutos e tal, quase 11 minutos, contando que eles estavam desesperados porque a filha caiu num golpe, ela está inscrita numa questão de jogos online, que ela tem há muitos anos, numa plataforma que ela já comprou muitos jogos ali dentro, ou seja, ela construiu muita coisa, a menina, dos jogos dentro da plataforma. Então, o cara conseguiu o número do WhatsApp da menina, né? E começou a falar, tua conta vai ser bloqueada, se você não me transferir dinheiro, tua conta vai sair do ar, você vai perder tudo, papapá, papapá. A menina ficou num desespero. Qual o desespero da menina? Do homem? Não, desespero de perder a conta dela do jogo. Aí a menina mora no Brasil. Primeiro fez uma transferência de R$290, depois de mais 200, tralalá. Bom, a conta foi de R$1.750 num golpe na internet com uma menina de 14 anos desesperada para não perder a plataforma dela de jogos. Então, assim, gente, são tantos aspectos essa questão de internet, são tantos os aspectos que não dá para falar em uma hora aqui com vocês, mas que nós, pais, educadores, será que nós, no dia a dia, hoje, a gente pode fazer uma coisa para tentar melhorar, evitar esse caos? Será que a gente pode? Quem acha que sim, escreve sim aqui. Sim, sim, sim. Ou não, ou está tudo perdido. Porque se nós, que temos uma certa consciência, se a gente ficar só assistindo, só na plateia, observando, eu acho que isso não vai resolver muitas coisas. Mas só de nós estarmos aqui hoje já demonstra que nós estamos com as nossas antenas atentas e que buscamos, sim, apoio e ajuda para poder começar a interferir. Como? No mundo todo, né? Apertar um botão e está tudo resolvido? Não. Mas aqueles miúdos, aquelas crianças que são próximas a nós, a gente pode conversar. Pode. Por mais que talvez
Parece que entrou a informação por um ouvido, saiu pelo outro, não deu atenção, mas pelo menos a gente sabe que a gente trouxe um pouco de consciência. Às vezes, na sala de aula, normalmente as nossas turmas, né? As turmas, normalmente, aqui em Portugal, tem 20, 22 alunos, 24 às vezes. E, claro, gente, quem vive no ambiente de escola sabe muito bem, tem dia que é mais tranquilo, tem dia que está mais caloroso, enfim, né? E aí, a gente vai, às vezes, tentar com um copo de água apagar um incêndio todo, não vai funcionar. Mas, às vezes, pegar uma parte daquele incêndio, entre aspas, isso é uma analogia, e pegar 1, 2 miúdos, 3, trazer para uma conversa e ir ali, sabe? Porque, às vezes, na hora do vucu-vucu, né? A gente não consegue, às vezes, ter uma voz ali para acalmar a situação. Mas eu vou só assistir de uma forma passiva ou nós podemos, sim, de forma mais madura, cognitivamente, porque, né, tecnicamente seria isso, por sermos adultos, e emocionalmente. E o Tiago colocou uma coisa aqui que eu achei interessante também, que às vezes até ele, né, não sabe administrar as próprias emoções na hora desse caos. É claro, claro, porque às vezes você está ali, né, e a gente compreende mesmo, viu, Tiago, essa situação, né? Então, pessoal, nós podemos ter uma atitude ativa, seja dentro da nossa casa, com mais conversas. Amanda, Lucas, como que a gente faz mais conversas? Tempo com os seus filhos. Às vezes a gente tem tempo para tudo. Inclua os teus filhos na tua agenda. Eu sei que é forte eu falar isso, mas eu não posso deixar de falar isso. Inclua as tuas crianças na tua agenda. Os teus filhos, eles não são um objeto de decoração da tua casa, que estão ali na sala sentados junto com o sofá. Os teus filhos são teus filhos, sua responsabilidade. É importante você criá-los. Criação. Cria, ação. É importante. Porque às vezes a gente fala, não, o caso já está perdido. Não está perdido. Nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir. Tá? Pensem nisso. E uma coisa, só um adendo ao que você falou, colocar os filhos na agenda não só das rotinas diárias, né? Ai, a Amanda está falando para pôr os meus filhos na minha agenda, mas, né, eu dedico a minha vida para os meus filhos, faço tudo, e lavo, e cozinho, e arrumo, e para a escola, e não sei o quê. Ótimo, mas a gente está falando num sentido muito mais profundo do que isso. Muito mais, né? No webinar que a gente fez mês passado, a gente falou, né, como educar filhos emocionalmente saudáveis. E um dos pontos que eu falei foi sobre isso. Educar não é só ensinar a criança que ela tem que tomar banho, que ela tem que escovar os dentes, que ela tem que falar por favor, obrigado, com licença. Isso é uma parte da educação. Mas educar tem outros fatores muito importantes. Então, né, só complementando aqui o que a Amanda falou, que é muito interessante, de colocar os nossos filhos na nossa agenda, também nesse sentido, sentido de brincar, de dar atenção, de entrar no universo da criança. Porque às vezes os nossos filhos estão na nossa agenda, mas no nosso universo, dentro do nosso plano de familiar. Só que a gente tem que colocar os nossos filhos na nossa agenda no sentido de nós entrarmos no universo deles também, tá? Outra coisa importante que eu quero conversar aqui com vocês assim, é um desafio para nós adultos a gente vencer esse desequilíbrio do uso problemático, do uso excessivo das tecnologias. Por quê? Porque às vezes parece que é uma luta desigual.
né? Parece que nós, pais, educadores, adultos, estamos em desvantagem com tanta estratégia que existe, né, das tecnologias, os recursos, as ferramentas, as artimanhas que são utilizadas pela indústria da tecnologia, né? A gente já ouviu, imagino que você tenha ouvido falar já sobre a questão dos algoritmos, né? Tem um documentário na Netflix que é O Dilema das Redes Sociais, se eu não me engano. Já tem uns 2, 3 anos que foi lançado, mas é muito interessante esse documentário, né, que fala sobre isso, sobre essa programação do algoritmo e tal. Então, nossa, Lucas, parece que... Como é que eu venço isso? Com tanta artimanha, com tanta tecnologia, que é para prender mesmo as crianças, para hipnotizar. E a resposta é: continue, permaneça um pai, uma mãe, um professor, um educador interessante para a criança. Porque, assim, não há dúvida que os nossos filhos nos amam, nos admiram, mas nós precisamos ser e permanecer interessantes para que isso continue, né? Porque dependendo até certa fase, até certa idade, pai e mãe são os heróis, ok. Aí depois as coisas vão mudando um pouco. E quanto que eu posso minimizar essa mudança para que o meu filho, para que a minha filha, para que a minha criança continue me olhando com um olhar de respeito, de admiração? Eu permanecendo interessante. Eu permanecendo sendo alguém que a criança tem gosto em estar comigo, em conviver comigo. Porque, assim, as crianças, elas mudam, as fases mudam, as brincadeiras mudam, as conversas mudam, os ambientes mudam. E nós precisamos acompanhar essas mudanças, essa evolução dos nossos filhos. Eu lembro, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu e o meu filho, a gente montava Lego bastante. Era super legal, ele amava desmontar Lego, montar Lego. Hoje em dia, ele já não está mais no Lego. Talvez depois volte, porque Lego é um tipo de brinquedo que é quase que atemporal, né? Eu sou adulto e gosto de brincar de Lego. Você montou agora um Lego, filho? Aí, ó. Falando em Lego, ó. Mas fazia tempo que você não montava, não fazia? Ok, criança muda. Teve a fase do Lego, aí passa, né? E aí tem a fase do futebol e etc. Dá pra ficar. É. Meu filho não fica mais dando risada quando eu faço assim para ele. Cadê papai? Assou! Para um menino de 8 anos já não tem mais graça. Então, nós precisamos acompanhar isso. Nós precisamos acompanhar essa evolução. Não significa que nós vamos mudar quem nós somos. Nós não vamos ferir a nossa essência. Mas nós temos que ter humildade para nós nos atualizarmos e criatividade também. Criatividade. Né? Não tem aquela frase assim, cliente satisfeito sempre volta. E se o cliente, por acaso, quiser experimentar novas experiências, novos estabelecimentos, que pode acontecer, mas o cliente satisfeito, ele volta porque ele sempre foi bem atendido, sempre foi suprido naquilo que ele precisava. Né? Então, usando essa analogia, nós precisamos permanecer interessantes, acompanhar a evolução dos nossos filhos, dos assuntos, dos ambientes, das brincadeiras, das fases, das conversas e etc. Isso é um ponto que é muito importante, muito. Aliás, acho que um dia nós vamos nos aprofundar numa aula só sobre isso, para nós sermos e permanecermos
mães e pais interessantes. Que as nossas crianças continuem tendo prazer, alegria, gosto de estarem conosco, tá? Aí, o que a gente pode pensar de alternativa, né? Nós, pais, educadores, para que os nossos filhos, para prevenir, e aí eu vou trazer aqui uma palavra importante, prevenção, para que eles não caiam nesse uso problemático das tecnologias. E eu acredito, sinceramente, que isso é uma continuação do que eu falei agora, né? De sermos interessantes. Que, assim, antes de nós pensarmos em nos mantermos interessantes, já que a prevenção é muito melhor e dá muito menos trabalho do que a intervenção, do que a correção, qual é a palavra-chave, então? A palavra-chave é presença. Presença previne. PP. Presença previne. Uma das coisas mais fortes de prevenção do que quer que seja tem a ver com presença. O maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos, principalmente na primeira infância, é a nossa presença. Só que assim, presença com atenção, não só de corpo, tá? Não como uma obrigação. Presença com amor. Ok? Vamos entender isso? Vamos trazer essa questão da presença, não só o corpo presente, mas a mente ausente, porque tem pais que às vezes estão assim, estão de corpo presente, mas a cabeça está lá longe, está ali de corpo presente, mas, pai, olha aqui, papai, olha o que eu estou fazendo. Espera aí, filho, só um pouquinho, só um minutinho, filho. Papai já vê, só um minutinho. Será que isso é presença? Presença com amor, presença que previne, presença que faz a diferença? Ok? E aí, quando já está numa situação talvez mais desafiadora, né? Dentro desse uso problemático das tecnologias que interfere nas questões emocionais, o que fazer? A gente poderia fazer uma lista gigante aqui. Só que eu acredito que o melhor que eu posso te falar não é te fazer uma lista do certo e errado. Faça isso, não faça aquilo. É claro que tem coisa que não faz sentido. É claro que tem coisas que são aconselháveis, né? Falei agora há pouco das linhas do quanto de tempo de tela uma criança pode, que é falado pelos especialistas e tal. Ok, mas você vai colocar aí dentro da tua realidade, dentro da tua dinâmica familiar. Então, nosso objetivo não é vir aqui falar o que é o certo ou o errado, faça isso, faça aquilo, tá? Até porque, além da tua realidade familiar, cada criança é única. Você que tem mais de um filho, você sabe, são diferentes, totalmente diferentes uns dos outros, né? E o que a gente vê hoje na internet, a internet tem muita receita, e eu não estou falando de receita de bolo, não, de receita gastronômica. Tem muita receita, muito manual do que deve, do que não se deve fazer, e eu acredito que tem muita coisa que você já sabe, que eu já sei, só que saber a teoria nem sempre resolve, tá? E assim, se de repente você está aqui nesse webinar hoje e está nesse desafio, talvez é porque a teoria não está dando resultado, né? Então, o que a gente pode absorver, inserir no nosso dia a dia com as nossas crianças? Diálogo, diálogo, diálogo. Às vezes a gente tem uma dificuldade de conversar, de argumentar com as crianças, e aí a gente vai para a linha do
eu tô mandando, faz porque eu tô mandando, faz porque eu sou seu pai, faz porque eu sou a sua mãe. Às vezes, a gente precisa falar algumas coisas assim, tipo, é porque eu quero. Que nem o Thomas, às vezes, tem hora que ele fala, por quê? E eu falo, porque eu quero. Mas muitas outras a gente explica, filho, por que isso? Porque se você fizer dessa forma, vai te fazer bem assim. Porque se você não fizer isso e tal, tal, tal. Então, diálogo. Diálogo com consciência, que traga consciência para a criança. Que ajude a criança a ter, no caso, por exemplo, das tecnologias, que a criança tenha consciência das consequências, dos resultados de um uso excessivo de tecnologia. Né? Com o Thomas mesmo, a gente sempre fala, filho, olha, a gente não te deixa tanto tempo nas telas, nos jogos, por causa disso, por causa disso. Então, o Thomas sabe por que a gente muitas vezes não deixa ele ficar horas e horas num jogo. O que isso pode gerar de mal para ele. Então, consciência. Outra coisa, combinados, regras, combinados feitos em conjunto, você e os filhos, você e a criança. Tenha os combinados entre vocês, isso facilita. Ajuda muito quando a criança ela tem, entre aspas, as regras, os combinados. Eu gosto mais da palavra combinado. Ajuda para a criança saber. E muitas vezes construir isso juntos, tá? Quando for fazer mudança, de repente você está aqui, está num cenário meio crítico aí dentro da sua casa, as crianças aí estão com uso excessivo das tecnologias, aí você está tendo consciência, aí você vai querer fazer mudanças e tal, ótimo. Faça isso de forma gradual. Faça isso de forma pouco a pouco. Não adianta radicalizar de uma hora para outra, porque aí pode ter um efeito negativo. De repente você tem a criança aí que fica horas e horas e do dia para a noite você fala, acabou, vou jogar fora o seu aparelho. Pode surtir um efeito negativo. Então, faça de forma gradual. E como a Amanda falou aqui agora há pouco, use aí a sua criatividade, a sua estratégia, você tem para colocar algo que ocupe esse espaço. Porque não adianta nada falar, ó, você joga 2 horas por dia, você não vai jogar mais 2 horas, vai jogar 20 minutos e os outros 100 minutos, o que a criança vai fazer? Você precisa ajudar ela. Ela ficava 120 minutos, vai ficar 20, e os outros 100? Então, faça de forma gradual. Aí, quando você for implantar mudanças, se é o caso aqui de você que está nos assistindo, paciência e tolerância até as novas rotinas se encaixarem. Porque quando a gente fala de mudança de hábito, e muitas vezes esse é o caso, a criança está habituada há tanto tempo, todo dia, uma mudança de hábito não é uma coisa assim, igual eu pegar esse telemóvel e passar de uma mão para outra mão. Leva tempo, é um processo. E nós precisamos ter essa paciência e essa tolerância. E saiba que certamente que vai ter resistência e dificuldade no início. Vai ter. Já saiba disso. Mas permaneça. Persevere. Ok? Faz sentido isso? Alguém gostaria de trazer alguma consideração, comentar algo? Alguém gostaria, gente? Enfim, levanta a mão para a gente ver aqui. E aí a gente também abre o microfone para poder ouvi-los. E aí? Algum comentário? Vamos lá, estão escrevendo. A Elaine escreveu aqui agora, né? Tive um diálogo com o meu filho hoje sobre ficar correndo para longe de mim em lugares públicos. Gente, pegar esse exemplo aqui da Elaine. Os nossos filhos, eles estão em processo de formação cerebral também. Uma criança saudável,
ela vai perguntar o porquê da mesma coisa centenas e centenas de vezes, porque ela está formando cognitivamente também o significado daquilo. Então, às vezes, é muito comum a gente ver, né, os pais, mas eu já te disse isso, eu já te falei isso ontem, tá bom, a criança sabe, mas ela precisa ouvir de novo, e depois ela vai ouvir de novo, e vai ouvir de novo. E às vezes ela precisa entender o porquê, né? E entender o porquê, exatamente. Então, é um processo. Você falou agora sobre paciência Tolerância. e tolerância. Por que será que nós somos mais pacientes e mais tolerantes com quem é de fora do que quem mora da porta para dentro? E isso eu poderia até estender, não só a relação com os filhos ou entre os cônjuges, né? Tem gente que às vezes, nossa, é muito simpático, da porta para fora. Será que está alguma coisa desequilibrada? Será que está alguma coisa aí com disfunção? Será que o mais importante é a família mesmo, assim, na prática? Será que no dia a dia, assim, as pessoas mais importantes são as pessoas que estão debaixo do mesmo teto que o seu? Ou isso é só uma frase de efeito? Não é, não tem que ser, né? Nós precisamos todos os dias, imagina um vaso de flores, que num ano esse vaso de flores precisa beber, né, entre aspas, 5 litros de água. Um vaso pequeno, o ano, 5 litros de água. Estou falando, é uma analogia, nem sei a quantidade certa. Tem gente que é o seguinte, pega os 5 litros de água e joga de uma vez no vaso pequeno. Quer ser bonzinho, alegre, bem disposto, um dia no ano. O que vai acontecer com aquele vaso? Vai ficar até sem terra, né? Porque é um vaso. Por outro lado, aquele vaso de flores pode ficar sem água? Não. Tem que ser regado um cadinho por dia. E eu gosto de fazer essa analogia porque dentro do nosso núcleo familiar, dentro, né, daquilo que a gente entende como família, nós precisamos regar um cadinho todos os dias. Porque se a gente quiser pegar e sermos bons de uma vez só, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, é sermos tolerantes, sim, e avançando, né? Tem alguns aqui, né, que trabalham com crianças, a Catarina colocou aqui agora, né? Muitas famílias, elas realmente não têm esse tempo de reflexão que a gente está tendo aqui, nunca leram um livro, acha que a criação é uma coisa que gosta de falar bastante, é só por instinto. Ah, é só instinto. O filho saiu da barriga, agora é igual qualquer outro animal. Por instinto, vai acontecer. Não é só por instinto. A gente tem que estudar, como nós estamos a fazer aqui agora. A gente precisa aprender, buscar, ouvir, ler. É fundamental. Por quê? Porque sempre nós estamos passando por uma atualização. Aquilo que o Lucas falou agora há pouco. Não dá para a gente brincar com o nosso filho que tem 8 anos de Gugu Dadá quando a gente brincava quando ele tinha 6 meses. Não dá mais para falar blá, 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 blá. Ele vai falar, já sou grande, né? Então, é isso, o meu acrescentar nesse. Boa. E olha, a gente está indo já para o final aqui do nosso webinar.
Estou vendo que vocês estão interagindo aqui no chat, que legal, né? Pessoas que trabalham com crianças, e essa troca é mesmo muito interessante, né? Porque às vezes a gente... Aliás, às vezes não, sempre nós estamos aprendendo, sempre. E trocar essas experiências é muito válido, tá? E o que que nós, como Oficina das Emoções, como que nós podemos ajudar os pais, as famílias, com o nosso trabalho? Então, hoje, nós temos, como a Amanda falou, eu falei, a gente tem um trabalho em escolas, né? A gente tem um programa onde a gente leva para as escolas 12 semanas de inteligência emocional, com dinâmicas, com conteúdos, para que as crianças tenham ali essa educação emocional. E a gente tem também um trabalho lindo, que é a Oficina das Emoções Online, onde nós ensinamos, transmitimos esses conteúdos de gestão emocional para a criança se conhecer, para a criança saber lidar com as próprias emoções toda semana. É um programa contínuo, né? Se chama Oficina das Emoções Online. Então, nós fazemos toda semana encontros pelo Zoom com as crianças, e é uma coisa linda, né? As crianças ali, e elas perguntam, elas falam das experiências delas dentro de cada tema, né? Semana passada mesmo a gente falou sobre... Semana passada não, essa semana agora, a gente falou sobre influências externas, né? A gente falou para elas sobre a importância delas conhecerem melhor a si próprias e valorizarem a si próprias, porque sempre haverão influências externas a vida inteira. E a gente não tem controle sobre o que está fora, não temos controle sobre as pessoas. Nós temos o poder sobre nós próprios. Então, a gente trouxe isso para ela. Semana retrasada, a gente falou sobre perfeccionismo. Foi até interessante, a gente viu como que o perfeccionismo é algo presente no dia a dia das crianças. Foi surpreendente para nós. Até pelas influências das redes sociais, né? Nunca teve tanta gente perfeccionista no mundo como hoje em dia, por causa das influências externas. A gente trouxe isso para as crianças. Então, toda semana, na Oficina das Emoções Online, a gente traz algum conteúdo dentro dessa dinâmica, tá? E nós queremos fazer um convite aqui para vocês que têm filhos, ou sobrinhos, ou alunos dos 6 aos 12 anos. Tá? A Oficina das Emoções, o nosso público-alvo são crianças dos 6 aos 12 anos. E esse convite é para que o seu filho, a sua filha, o seu aluno, aluna, sobrinho, neto, enfim, essa criança que você conhece, que faça conosco uma aula, né? Uma aula para conhecer, para ter essa experiência com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de dinâmica. Você vai compartilhar aí, Linda? Por isso que você abriu? Tá. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. É. Falar um pouquinho, a Fran. Sim, Fran, se puder falar um pouquinho como é que está sendo a experiência da Catarina e da Cecília na Oficina das Emoções Online, para quem está aqui saber do que se trata, acho que vai ser útil. Boa tarde, eu sou um pouco tímida, mas até isso tem me ajudado, porque as meninas, cada uma tem a sua, são de idades diferentes, né? Uma tem 7 e a outra tem 11, mas até nisso elas têm me ajudado, porque eu, assim, vou tentar resumir um pouco. Faz 1 ano que nós estamos aqui, então muita coisa, uma mudança para mim, principalmente, tem sido bem desafiador, e às vezes com os meus desequilíbrio, a minha filha mais velha, que é a Catarina, me ajuda, até na questão da emoção. Ela tem levado muito mais o lado esportivo, então eu estou aprendendo muito com ela. Uau. Então, igual vocês mesmos disseram, se a gente tivesse aprendido isso desde criança, é que nós somos oscila muito, né? Mas eu falo que mais agora, com muita mudança, para elas está sendo maravilhoso. Só isso que eu tenho para dizer, muito bom. Que bom, gratidão, Fran. Obrigada. E é mesmo,
é poder proporcionar para os nossos filhos algo que nós não tivemos, tá? Ó, vamos mostrar para vocês ali um pouquinho, a Amanda vai compartilhar a tela, um trecho de uma aula da oficina online. Controlar as pessoas. O que nós podemos controlar, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, sempre falamos sobre isso aqui, somos nós próprios, né? Então, o que a pessoa às vezes fala, o que a pessoa faz, a gente não tem como controlar, mas principalmente em nós, para que isso melhore. Porque nós não vamos mudar as outras pessoas. Isso é muito importante, gente, para vocês saberem por toda a vida. Eu não mudo ninguém. O que eu posso é mudar a mim próprio. Então, se alguém gosta de me irritar, eu não vou mudar essa pessoa. O que eu posso é aprender como lidar com a minha própria irritação, com a minha zanga. Se alguém gosta de me deixar zangado, eu não vou mudar essa pessoa. O que eu posso é aumentar o meu nível de paciência e outras coisas que nós podemos fazer em nós. Cama. Ellen saltou para a cama, tirou os lençóis, tirou o edredom e ainda atirou o colchão para o chão. E eu fiquei tão enervada e ela saiu-se a rir como uma maluca. E o meu mano, para piorar, deitou-se em cima da cama e não queria sair. O meu mano de um ano. É. Eu costumo brincar, Gabi, que os nossos manos, eles são os grandes treinadores das nossas emoções. Porque sabe que emoção a gente pode treinar. Assim como a gente treina no corpo, a gente faz ginástica, faz um desporto, e aí o corpo fica mais forte. As emoções também. A gente pode treinar as emoções. E quando a gente aprende isso, que é o que nós estamos a aprender aqui toda semana, a gente treina. Então, ó, você se zangou, claro, você tinha acabado de arrumar a cama, veio a mana e desarrumou. Na próxima, de repente você pode lidar com isso de uma forma mais leve, né? De dar risada também e falar, poxa, mana, tu fizeste isso, olha só e tal. E às vezes o que poderia ser uma situação de você ficar zangada pode se transformar numa situação de ser mais leve. Ó, a Catarina escreveu, a Catarina é uma irmã mais velha. Ela escreveu, às vezes eles querem atenção, né? Às vezes a tua mana queria brincar com você, Gabriela, e aí fez isso para brincar e para chamar a sua atenção. Então, a gente pode treinar as nossas emoções. Pois é, isso foi um pedacinho, né? Viu a criançada ali, crianças de norte a sul de Portugal, tem crianças também do Brasil, enfim. A gente tem 2 turmas da Oficina das Emoções Online. A gente tem a turma para a Europa, no fuso horário nosso aqui, que é na quarta-feira, das 7h30 às 8h30 da noite, e a gente tem a turma para o fuso horário do Brasil, que é na quarta-feira, às 7h da noite, para quem está no Brasil, né? Então, a Oficina das Emoções Online, ela nasceu, por quê? Porque a gente começou a receber pedidos de pessoas no Instagram falando, olha, eu quero isso para o meu filho aqui, só que estava lá no Porto, como é que eu vou lá dar aula lá no Porto, se eu moro em Sintra? Como é que eu vou dar aula lá em Genebra, se eu estou aqui? Né? E aí a gente criou a Oficina das Emoções Online, então o que a gente dá em sala de aula, a gente dá pela internet. Então a gente quer fazer, eu e a Amanda, um convite para que a sua criança, nessa próxima quarta, participe de um encontro como esse conosco, né? Um convite cortesia, e aí se a criança gostar, você que é pai, que é mãe, que é tio, enfim, gostar, pode inscrever a criança para estudar com a gente toda semana e você contar com o nosso apoio, né? Porque uma coisa que a gente falou agora há pouco, educação emocional, falar de gestão emocional é assunto que pode ser falado para a criança, sim. Se for falado de uma forma adequada, na linguagem da criança, ela vai compreender e ela vai ter essa educação emocional, e é isso que a gente faz, né? É esse o sentido da Oficina das Emoções. Trazer essa educação, trazer essa prevenção. Porque o que a gente vê que é mais comum, né, é muitas vezes a criança que já apresenta ali algum comportamento, e aí
vai para, né, para uma terapia e tal, e ok, isso é importante, mas tem coisas que, de repente, podem ser prevenidas. Talvez tem coisas que, se trabalhar na base, na educação emocional, não precisa chegar a um estágio mais complicado. Então, gente, né, para nós vai ser uma alegria, é uma alegria poder contribuir já com os miúdos desde cedo. E, claro, uma criança recebendo esse conteúdo, todos os pais que são assinantes da Oficina das Emoções também recebem as gravações. Muitas mães, principalmente, sempre trazem, nos dão feedbacks, como até a Fran comentou agora, porque é um conteúdo universal. A única forma que a gente faz é de trazer simplificado para o universo infantil. Então, os pais que assistem, às vezes, uma gravação, uma aula, um conteúdo, o ambiente, a frequência ali do ambiente vai sendo muito beneficiada. Então, eu quero perguntar, nós estamos aqui nesse momento, tem também quem vai assistir, mas vocês que estão aqui e são pais, daqui a pouquinho eu vou falar para quem trabalha com criança, tá? Que não são os pais que estão aqui e que têm crianças, não só pais, às vezes tem alguma avó, tia, tio, como o Lucas já falou, né? Algum educador, alguém que tem uma criança e ama essa criança e se preocupa com o bem-estar dessa criança. Você que deseja ter esse presente nosso de uma aula cortesia para a sua criança, escreve eu aqui no chat, por favor. Se você está em Portugal, é quarta-feira, de 7h30 a 8h30 da noite. Para quem está na Europa, essa é a aula para o fuso horário de quem está na Europa. Quarta-feira, de 7h30 a 8h30 da noite. É um Zoom, como vocês viram agora há pouco. Para quem está no Brasil, também é de quarta-feira, de 7 às 8 do Brasil, tá? De 7 a 8 da noite do Brasil. A gente tem 2 turmas de quarta-feira. Parece que é o mesmo horário, mas por causa do fuso horário, a gente consegue dar essas aulas separadas, tá bem? Então, para quem deseja, escreve eu quero que meu filho participe, eu quero que esteja presente. Por que a gente faz esse convite? Para a criança começar a entender um pouquinho do que é. Tem crianças que já no primeiro encontro amam e falam, eu quero estar a próxima semana. A maioria é assim. Tem outros, como nós também, adultos, a gente fica só observando para falar, ai meu Deus, deixa eu ver onde que eu estou pisando, né? E a criança participa uma vez, 2, até se familiarizar, e então começa a se habituar a ouvir sobre esse tema. Então, para quem está, todos vocês, né, que estão, é porque estão no nosso grupo de WhatsApp, pode nos escrever por lá, tanto eu quanto o Lucas somos administradores do grupo, falando eu quero aproveitar essa cortesia, eu quero entender um pouco mais sobre este trabalho. E aí, gente, conta aqui nos comentários. Deixa eu ver. A Elaine escreveu, amei a aula, aprendi muita coisa de valor. A que mais me marcou foi que quando satisfaço o desejo da criança de aprender, criar, se amar, reconhecer, ganho a confiança dela. Muito legal isso. O valor de termos pessoas interessantes, gratidão por compartilhar um conteúdo tão rico. Que bacana, Elaine, que você conseguiu aproveitar e ter esses insights. Então, gente, todo mês nós estamos realizando um webinar gratuito para poder levar isso para mais famílias, para trazer essa harmonia familiar através da inteligência emocional com as crianças. Nós vamos, uma vez ao mês, fazer um encontro com os pais da Oficina das Emoções, para poder contar o que nós trabalhamos durante aquele mês, para que seja realmente estendido isso para a família. Porque se
a gente achar que também, coloquei meu filho na oficina das emoções, lavo as minhas mãos, não preciso fazer mais nada. A gente sabe que não é assim, né, gente? Então, a gente vai começar a fazer um encontro por mês com os pais dos nossos alunos para poder ir trazendo todo o conteúdo, os pontos principais, porque todos nós estamos aprendendo. Quando a gente fala sobre essa temática das emoções, eu acho que assim, não é como um livro. Li o livro, terminei o livro, já sei tudo. O caminho do desenvolvimento pessoal é um caminho que ele sempre vai ser percorrido pela vida toda, né? Uma coisa que minha mãe diz, minha mãe tem 72 anos, ela fala, todo dia eu estou a aprender uma coisa, e de fato é. Então, assim, esses encontros, eu acho que vai abrindo, né, a nossa mente, vai nos dando mais recursos, às vezes é uma palavra que fica, é alguma coisa que saltou mais aos nossos ouvidos e pode agregar. E, a Patrícia escreveu aqui, eu quero, mas o horário coincide com o jantar. O que acontece, gente? Se por acaso, né, a criança não consegue de jeito nenhum participar ao vivo, a gente pode disponibilizar também uma aula gravada para que a criança também receba o conteúdo. Tem pais que optam pela gravação porque querem assistir, fazer atividade com os filhos ali, juntos, e pausando, e assimilando, conversando com a criança. Então, o importante é ter o acesso e desenvolver isso, né, com os miúdos dentro das famílias. Certo? Então, Patrícia, parabéns, que você quer aproveitar essa oportunidade que a gente está dando dessa aula cortesia, sem custo. Tem gente que está perguntando aqui a questão do investimento. Qual foi a conta que nós fizemos? Quanto custa um futebol, uma natação? Aqui em Portugal, uma referência de uns 35 euros, 40 euros. Qual que é o valor da oficina das emoções? Em euros, são 25 euros ao mês. A gente fez até um pouquinho mais acessível. E para quem está no Brasil, R$127, tá? Então, são valores acessíveis, é uma assinatura. Mas antes, vocês têm essa oportunidade de ter esse acesso ali, de partilhar. E agora eu quero só fazer um comentário para vocês que trabalham no ambiente da educação com os miúdos. Eu quero perguntar para vocês, se a gente abrir uma turma para vocês, tanto para a gestão do dia a dia de vocês, quanto ferramentas para serem trabalhadas com os miúdos, vocês teriam interesse? Conte aqui para mim nos comentários. Olha só, a Marta escreveu, como aluna do Lucas, aconselho mesmo a Oficina das Emoções, com tudo que aprendi com o Lucas, tenho o privilégio de dar acompanhamento às minhas crianças. A escreveu, aceito, era uma grande ajuda, interessante. Muito bom, gente. Olha só, gratidão, Marta, pelo comentário, né? Marta é a nossa primeira multiplicadora, está lá na Suíça. Quero pedir para vocês uma gentileza, que é, quando terminar aqui, vocês postarem lá no Instagram, marcarem a nossa conta, @Oficina das Emoções 12, né? Pôr uma foto ou uma frase que te chamou a atenção e nos marcar. Então, a gente agradece se vocês puderem fazer isso. A Amanda pôs aqui no chat, @Oficina das Emoções 12, para quem usa o Instagram. Então, possivelmente todos, porque a gente fez campanha pelo Instagram e aí vocês chegaram até nós. Também, nós vamos abrir, por alguns minutos, o grupo no WhatsApp, para quem participou, puder falar um pouquinho, e incentivar as outras pessoas que não puderam, porque depois a gente vai disponibilizar o replay, a gravação, e aí a pessoa que não pôde estar aqui ao vivo vai poder ter esse gostinho, saber que valeu, né? Então, quem puder colocar ali no grupo do WhatsApp, eu vou abrir e falar, gostei da aula, o que mais me chamou a atenção foi tal coisa, enfim, que seja uma frase, tá? E no Instagram também, a gente vai, né? A gente agradece bastante para a gente poder levar adiante
essa mensagem, né? A gente está terminando e quem trabalha em escola, nós também temos programas para a escola, como eu falei, as 12 semanas de inteligência emocional, que é um programa onde a gente vai por 12 semanas na escola dar aula. A gente tem o Pocket, Oficina das Emoções, que aí é uma atividade que a gente pode fazer na escola de 45 minutos até 1h30, né? Às vezes uma semana comemorativa que a escola tem, então a gente tem o Pocket da Oficina das Emoções também. A gente tem atendimento individual, que é o coaching familiar, né, em situações que a família precisa de um apoio mais próximo. Então, a gente também tem essa possibilidade, né, do coaching familiar, trabalhando ali tanto com a criança como com a família. Então, temos hoje várias soluções na Oficina das Emoções para promover maior harmonia nas famílias. Essa é a nossa missão, né? Promover a harmonia familiar por meio da gestão emocional, da inteligência emocional. Então, gratidão. Quem quiser, tiver uma criança dos 6 aos 12 anos, quiser aproveitar a oportunidade de participar de uma aula gratuita na próxima quarta, pode me chamar no WhatsApp, eu deixei aqui no chat. Quem tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode. Vocês estão muito quietinhos, gente. Vocês podem falar se quiserem aqui, para a gente finalizar. E pronto, então, da nossa parte, né, gratidão pela presença de vocês e estamos aqui à disposição, seja agora para alguma pergunta ou quando terminarmos pelo WhatsApp, enfim, é isso. Elisa, te vi bem atenta aqui o tempo todo, gostaria de fazer algum insight, alguma coisa, se sim, vai ser um prazer te ouvir, tá? Vi anotando bastante coisa por aí, pode abrir o teu microfone se quiser. Boa tarde a todos. Eu, se um dia fizer, como sou amiga da Marta, e foi por intermédio da Marta que vim assistir à aula, irei ter com a Marta, porque gosto muito da Marta. Não é dizer que não gosto de vocês, não é dizer que não gosto de vocês porque gostei de assistir, mas gosto muito da Marta, e se eu fizer, será por ela. Ótimo. Faça isso. Obrigada. Que bom tê-la aqui, viu? Gratidão, querida. Opa, peraí. Deixe-me ver aqui. Marta, né? Diga algo aqui, Marta. Conte para nós alguma coisa da tua experiência, daquilo que fez sentido hoje também. Olá a todos. Fiquei comovida agora com a Elisa. Eu sei que as pessoas gostam de mim, mas ouvir sabe sempre tão bem. Obrigada, Elisa, gratidão. Gratidão por estares aqui. Eu pus o vosso link nos meus grupos porque eu admiro-vos. Há algum tempo que estou com vocês e tenho aprendido tanto com o Lucas como tanto com a Amanda. E eu aconselho-vos a todos, eu tenho ótimos resultados com as crianças, não tenho tantas crianças como o Lucas e a Amanda, estou apenas a começar, mas com o pouquinho que eu tenho muito bons resultados, tanto com os filhos como com os pais, porque é mais fácil ajudar os filhos que os pais, não é? Vocês falaram nisso há bocado. Para os pais é difícil perceber que aulas emocionais para crianças, eles não percebem, eles percebem muito mais, e é muito mais fácil ensinar a gerir as emoções às crianças do que aos pais. E também tenho testemunhos de crianças que ajudam os próprios pais em casa, com dificuldades, com desafios que aparecem, que a mãe chega à casa cansada do trabalho, enervada, estressada. E então tenho testemunhos de que as minhas crianças já ajudam a gerir aquilo. Ok? E é com as ferramentas do Lucas, por isso eu aconselho o Lucas mesmo, de coração. Obrigada, Lucas, por tudo que me ensinas todos os dias. Obrigada, Amanda. Beijinho no vosso coração. Gratidão, querida. Que bom te ouvir, que bom, né, a gente poder ter uma missão que é tão linda, tão importante e que tanta gente precisa, né? A gente começou a Oficina das Emoções em sala de aula e logo a gente percebeu que a gente não poderia ficar só na sala de aula. A gente precisaria levar isso para mais famílias, para mais crianças, porque, né, é uma necessidade, tem muitos pais perdidos, e eu
sempre acredito que nenhum pai, nenhuma mãe é mal intencionado, né? Um pai, uma mãe ama a sua criança, mas muitas vezes não sabe o que fazer, não tem ferramenta, não tem conhecimento. Então, a gente quer mesmo que tenham mais Martas espalhadas, e Lucas e Amanda, enfim, né, por todo o mundo, porque, querendo ou não, as nossas crianças são o futuro, né? E formar crianças com essa educação emocional, com essa base emocional, é um fio de esperança em um mundo tão desafiador, né? E que vai ficar mais competitivo. Ou alguém tem dúvida disso? Que o mundo vai ficar mais competitivo, que o mundo vai ficar mais conectado, né? Então, eu acredito que a gestão emocional, a inteligência emocional é uma das respostas mais importantes para tudo que pode vir por aí desse mundo de hoje. Tá? Então, gratidão, Marta, gratidão a todos. Estamos à disposição. Eu, Amanda, a própria Marta ali na Suíça também. Contem conosco. Mês que vem faremos outro webinar. Temos o nosso Instagram, onde a gente movimenta sempre ali, todo dia a gente posta alguma coisa nos stories, né? O @Oficina das Emoções 12. O meu WhatsApp eu coloquei aqui no chat, é direto o meu próprio WhatsApp, né? Nós somos acessíveis, e é isso. Bom fim de semana para vocês. Se puderem, partilhem no Instagram de vocês, nos marquem lá no grupo do WhatsApp agora que eu vou abrir. Falem um pouquinho de como foi a sua experiência, e se conhece algum pai, alguma mãe que precisa desse apoio, recomende, fale de nós, né? Fale da Oficina das Emoções para auxiliar esse pai, essa mãe que precisa, tá bom? Bom fim de semana, gratidão, ótimo fim de semana, ótimo sábado, beijinhos para vocês, tchau, tchau. Beijinhos, tchau, tchau.